Oi, gente! Hoje eu vim aqui resolver com vocês alguns problemas envolvendo geometria analítica, algumas questões mais contextualizadas, né? E eu vou trabalhar aqui com vocês a questão do alinhamento de 3 pontos e a equação da reta. Então vamos lá para o primeiro problema. Suponhamos que você esteja participando de um campeonato de rally que no ponto inicial da etapa, as coordenadas UTM sejam 200 e 350 e que as coordenadas do local de chegada da etapa, né, elas sejam 600 e 650. Então, tá aqui as nossas duas coordenadas. Pergunta-se na letra A, qual a distância a ser percorrida em quilômetros, supondo uma pista reta? Na letra A, você simplesmente calcularia a distância entre esses dois pontos, utilizando a fórmula distância, vou dizer aqui que é a distância de AB, né, é raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, que é a diferença das abscissas, mais yb menos y ao quadrado, que é a diferença das ordenadas. Então, o que você teria aqui na sua distância? Diferença das abscissas, 600 menos 200, que são os 2x, né? Elevado ao quadrado. Diferença das ordenadas, 650 menos 350. Deixa eu completar aqui, né? Ao quadrado. E agora, resolvendo o problema, né? O que a gente tem? 600 menos 200 é 400. Então, eu tenho 400 ao quadrado. 650 menos 350, a gente tem 300 elevado ao quadrado. Por fim, resolvendo esses quadrados, a gente tem que 4 ao quadrado é 16. Como é 400, esses dois zeros viram 4 zeros. Então, nós temos 160 mil. 3 ao quadrado é 9. E os dois zeros viram 4 zeros. Então, a gente tem 90 mil. Nesse caso aí, somando 160 mil com 90 mil, a gente tem 250 mil. Calculando a raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada aqui, ó, quando eu tenho 4 zeros, eu vou pegar só a metade. Eu vou pegar 2. Então, a distância, nesse caso aí, né, se essa pista fosse uma linha reta, ia ser uma distância de 500 quilômetros. Na letra B, pergunta, quanto tempo você gastaria para percorrer essa etapa se sua velocidade média fosse de 100 km por hora? O que a gente tem que lembrar? Que a velocidade média é o espaço percorrido dividido pelo tempo. A questão está te dando que a tua velocidade média seria 100 km. O teu deslocamento seria essa distância, 500 km. E quer saber em quanto tempo você faria isso? Multiplicando aqui, produto dos meios pelos extremos, a gente tem 100 vezes o ΔT, que é a variação do tempo, igual a 500. Então, ΔT seria 500 dividido por 100, cortam-se zeros, a gente teria um tempo de 5 horas. Então, essa daqui seria a resposta, né, da letra B. Tudo bem? A letra C pergunta aí, né, qual a equação dessa reta, né, referente a essa rota. Vou colocar aqui um novo slide, tá? Em branco, pra gente continuar aqui a resolução. Observe que eu vou, para eu montar a equação da reta, eu vou usar os meus 3 pontos, né? Então, na letra C, eu vou colocar x e y, que são os valores genéricos aí da variável, certo? Porque são as minhas incógnitas. Vou colocar o ponto 200
350, né? E vou colocar o ponto 600, 650. Terceira coluna completa com 1, certo? Repete as duas primeiras colunas. E como é a equação de uma reta, isso aqui é igual a 0. Então, fazendo aqui o meu produto, x vezes 350 vezes 1, mais y vezes 1 vezes 600, mais 1 vezes 200 vezes 650. Agora, menos 600 vezes 350 vezes 1, 650 vezes 1 vezes x, e 1 vezes 200 vezes y. E tudo isso aqui tem que ser igual a 0, porque é uma reta. Então, vamos resolver aqui os nossos produtos. Aqui a gente tem 350x. Aqui a gente tem mais 600y. Aqui a gente tem, ó, 2 vezes 65 vai dar 130. Aí eu pego 2 zeros daqui com 1 zero daqui. 1, 2, 3 zeros. Menos 600 vezes 350, ó. Vou fazer a continha aqui de 6 vezes 35. 5 vezes 6, 30. Vai 3. 6 vezes 3, 18. Mais 3, 21. Então, eu tenho 6 vezes 35, eu tenho 210. Aí, eu vou agregar os zeros. 2 zeros daqui com 1 zero daqui. Eu tenho 3 zeros. Menos 650x menos 200y igual a 0. Agora é só a gente reduzir semelhantes. 350x menos 650x, a gente vai ter menos 300x. 600y menos 200y, a gente vai ter mais 400y. E aqui, mais por menos é menos, né? A gente vai ter aqui 210.000 menos 130.000, vai ficar um valor negativo de 80.000. Certo? E isso igual a 0. A nossa equação termina aqui, sem problema nenhum. Agora, caso as opções não apareçam com x negativo, é só você multiplicar a equação por menos 1. Tá? Então, aqui seria uma maneira de escrever a equação da reta nessa questão aí, tá? Próximo problema. Em termologia, existem várias escalas termométricas, isto é, escalas nas quais se pode indicar a temperatura de um corpo ao ambiente. Às vezes, é necessário converter as unidades indicadas nessas várias escalas, sendo x os valores das temperaturas dadas em graus Celsius e y os valores das temperaturas dadas em graus Fahrenheit. Sabendo que o ponto de fusão da água é A, 0,32, e o ponto de ebulição é B, 100,212, encontre a equação de conversão de unidades Fahrenheit e Celsius de temperatura, ou seja, a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Então, vamos lá, né? Isso daqui já é fazendo uma interdisciplinaridade com física, na parte de termologia, né? E o que a gente tem? Qual a relação que a gente tem? A gente tem a relação Celsius e Fahrenheit, que seria, o Celsius seria o x, Fahrenheit seria o y. E a equação da reta vai passar do ponto de fusão para o ponto de ebulição, no caso, passando pelos pontos A, que é o ponto de fusão 0,32, e B, o ponto de ebulição, que é 100,212.
Para eu fazer essa minha reta, vou completar a terceira coluna com 1 e vou aplicar a regra de Sarri aqui. Repete as duas primeiras colunas. Igual a 0, porque é uma reta. E agora é só resolver a equação. C vezes 32 vezes 1. Gente, dessa vez eu não vou colocar produto por produto. Eu vou tentar fazer direto, tá? C vezes 32 vezes 1. 32C. Mais F vezes 1 vezes 100. 100F. Mais 1 vezes 0 vezes 212. 0. Agora menos 100 vezes 32 vezes 1, 3.200, menos 212 vezes 1 vezes C, 212C, menos 1 vezes 0 vezes F, 0, e igual a 0. Esses zeros aqui, eles vão sair fora, né? Então, o que que eu vou ter aqui? 32C menos 212C é menos 180C, mais 100F menos 3.200 igual a 0. Então, essa daqui é a equação da reta, né? Nesse caso aqui, que relaciona as unidades, né? Celsius e Fahrenheit. Qualquer valor em Celsius e Fahrenheit você pode converter também com essa equação, além daquela formulazinha lá que tem na física, tá? Se preferir, multiplica a equação por menos 1, tá? Não faz muita diferença. Próxima questão. Nos princípios da tabela periódica, existem algumas lacunas, pois nem todos os elementos eram conhecidos. Fazia-se a precisão de certas propriedades desses elementos desconhecidos, pois acreditava-se que eles variavam linearmente. Um dos casos mais famosos é o do Eca-silício, hoje germânio, que teve algumas de suas propriedades previstas por Mendeleev, o criador da tabela periódica. Veja o gráfico abaixo, cujo eixo das abscissas contém valores de massa atômica do elemento e o eixo das ordenadas contém valores de massa atômica do elemento, como também o eixo das ordenadas contém valores do número atômico. Aqui a gente tem, né, 3 elementos, que é o silício, germânio e estânio. E a pergunta é, qual o número atômico do elemento germânio? Gente, se esses 3 aqui, ó, eles estão formando uma linha reta, ignora minha reta que não é reta, tá? Então, os 3 pontos, eles são alinhados e eu preciso descobrir essa ordenada aqui. Então, gente, para isso, nós temos os seguintes pontos. O ponto correspondente ao silício tem abscissa ordenada 28,14. O ponto correspondente ao germânio, ele tem abscissa ordenada 73 e Y e o estânio 118 e 50, certo? Perceba que para você descobrir essa ordenada, tem 2 maneiras. Você pode utilizar a condição de alinhamento de 3 pontos, mas você vai ter produtos que dão um pouco de trabalho de resolver. E você pode utilizar o conceito de coeficiente angular. Já que você sabe que o ângulo que está aqui e o ângulo que está aqui são congruentes, né? Então, você pode usar o conceito de coeficiente angular para resolver esse problema também. Ou matriz ou coeficiente angular, tá? Então, eu vou colocar aqui um slide em branco para a gente resolver. Então, vamos lá. Vou repetir aqui os meus pontos. 28,14. Né? Germânio. 73 y e estânio 118,50. Para eu não fazer matrizes enormes, eu vou usar o conceito de coeficiente angular. Se esses 3 pontos pertencem à mesma reta, eu sei que se eu pegar o silício e o germânio, eu vou ter um coeficiente angular, M1,
E se eu pegar o germânio e o estânio, eu vou ter um coeficiente angular M2. E se pertencem à mesma reta, o meu M1 é igual ao meu M2, certo? Então, o que vai acontecer, né? Só relembrando a vocês que coeficiente angular é YB menos YA sobre XB menos XA. Ele é a inclinação da reta ou a tangente do ângulo que essa reta forma com o eixo X. Então, eu vou calcular esses dois coeficientes angulares. Então, pegando os dois primeiros pontos e diminuindo os y, eu vou ter y menos 14 e 73 menos 28, diminuindo os x. E da mesma forma, agora pegando o germânio e estânio, diminuindo os y, eu vou ter 50 menos y. E diminuindo os x, eu vou ter 118 menos 73. E agora a gente diminui aqui, né? E depois faz o produto dos meios pelos extremos. Y menos 14, 73 menos 28. 73 tira 20, dá 53. 53 tira 8, dá 45. Em cima, 50 menos y, 118 menos 73, né? Vamos ver aqui quanto que dá. Dá 45 também. Olha só, né? E se eu tenho esses dois aqui sendo 45, então eu vou poder cancelar. Então, o que eu tenho aqui? Y menos 14 igual a 50 menos y. Y mais y igual a 50 mais 14. Então, eu tenho 2y igual a 64. Y igual a 64 dividido por 2, que é 32. Então, essa daqui é a ordenada, né, do elemento germânio, né? Nosso elemento germânio, ele teria o ponto 73 e 32, tá? Então, é isso, gente. Aí são 3 exemplos, né, que você pode se deparar com eles aí em provas de vestibular, talvez em provas de Enem. Lembrando que as questões de geometria analítica no Enem, elas vão te cobrar mais a parte de equação da reta, equação da circunferência, certo? E plano cartesiano, basicamente é o que mais aparece, tá? Então é isso, se você tiver alguma dúvida, deixa aí na caixinha dos comentários que eu vou tentar responder, certo? E para mais vídeos como esse, se inscreva no canal, dá um like aí, compartilha o vídeo com os colegas, curte lá no Instagram, no Facebook, a gente tá também em todas as redes sociais, certo? É isso, gente, e até o próximo vídeo.